Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Pano de Casa. Para quem não me conhece, eu sou a Geise e hoje teremos mais uma aula maravilhosa aqui no canal. Então bora comigo já aproveitar e acompanhar a finalização desse fundo, tá? A minha intenção na aula de hoje não é ensinar a fazer esse fundo, mas quem não souber fazer e quiser aprender, é só deixar aqui nos comentários, eu quero aprender a fazer fundo, que eu gravarei uma aula ensinando a técnica desse fundo, tá? Eu já tenho outras aulas aqui no canal, onde eu ensino a fazer fundo, e vocês podem estar assistindo aí na playlist de pintura em tecido, que vocês vão ver que é bem fácil fazer esse fundo, tá joia? Enquanto eu finalizo o fundo, eu já quero falar para vocês que aqui na descrição do vídeo tem um link que vai levar vocês direto para o arquivo, aonde vocês encontrarão todos os materiais que foram utilizados para essa aula, tintas, pincéis, o risco da pintura e também a foto dessa aula toda pintadinha, tá joia? Então agora, sem mais delongas, nós vamos iniciar a parte mais importante, que é o que eu quero ensinar para vocês, que é fazer essa chaleirinha com as nossas tulipas, que com certeza vocês vão amar. E eu estou bem ansiosa para poder ensinar para vocês. Eu acabei de remover aí, como vocês viram, uma fita durex que eu coloco de fora a fora para poder delimitar o espaço da onde eu quero levar esse fundo, tá bom? Então vocês podem fazer a mesma coisa, mas no risco de vocês já vai ter um riscadinho, essa parte que é onde eu quero imitar um pouco uma bancada de madeira, tá? Mas aí vocês utilizam o durex como eu utilizei para poder facilitar esse trabalho. Agora, para poder fazer o preenchimento do diluente, porque eu gosto sempre de iniciar a pintura passando o diluente. E para que serve esse diluente? É para que essa tinta corra melhor, não fica uma parte mais bem aplicada a tinta do que a outra. Facilita muito o nosso trabalho. Então eu vou utilizar aqui, eu estou utilizando o diluente para tinta de tecido da marca Acrylex, mas vocês fiquem à vontade e comprem a marca que vocês quiserem, tá? Para poder aplicar o diluente, ser mais rápido e mais fácil, eu utilizei o meu pincel brochinha da Condor, que é aquela referência que eu sempre uso aqui no canal, 462, o tamanho 4, tá? Agora nós vamos iniciar fazendo a base dessa pintura e eu começo lá pelo bico da nossa chaleira, tá? E para isso a gente vai utilizar nela toda a tinta azul celeste, tá? Então vocês vão acompanhando. Eu vou utilizar nessa pintura todinha o pincel da Condor de referência 456, o tamanho 8, tá bom? Então, para poder fazer essa aula, vocês vão ver que não são muitos pincéis que eu vou utilizar. Na verdade, foram um total de 3 pincéis. Durante a aula eu vou falando para vocês. Eu já disse que eu utilizei a brochinha 462, tamanho 4. Agora vocês estão acompanhando eu utilizar o pincel 456, o tamanho 8, e logo mais quando eu utilizar o outro pincel, eu vou estar passando a referência para vocês, tá bom? Olha, aí eu verifiquei que tinha um pelinho na minha pintura, é importante que vocês limpem e tirem se aparecer algum pelinho, para não atrapalhar na pintura, tá? E vocês seguem aí pintando. Vocês vão ver que eu fiz o preenchimento ali do biquinho do bule, tá? Dessa parte dessa chaleira. E é muito bonita essa chaleira, e eu peguei de uma imagem da internet, são aquelas chaleiras esmaltadas, eu acho chique, acho tão bonito, e é isso que eu vou tentar replicar aqui para vocês. E a minha intenção na aula de hoje é que se vocês pintarem a chaleira e as flores já tá muito bom. O fundo vocês podem fazer de acordo com a vontade de vocês, o que vocês já sabem fazer, tá? Mas como eu falei logo no início, querendo aprender esse fundo do jeitinho que eu fiz, é só deixar aqui nos comentários, eu quero aprender a fazer fundo, que com certeza, com o maior prazer, eu vou preparar uma aula especialmente para poder ensinar fundo para vocês, tá? E aí vocês estão vendo que eu acelerei o vídeo para poder ficar mais fácil, porque essa parte agora é só preenchimento, então não tem por que eu ficar lenta mostrando eu preencher. Então,
O segredo aqui é o quê? É vocês preencherem bem a trama desse tecido para não deixar nenhuma falha. Lembrando que nós vamos utilizar outras cores por cima desse azul celeste, mas são outras cores fazendo detalhes, eu não vou cobrir o azul celeste. Por isso é tão importante que a trama do tecido esteja bem preenchidinha, tá bom? Então, eu já preenchi o bico, já preenchi o corpo, agora eu vou passar para poder preencher a nossa alça, tudo utilizando o azul celeste. Aí vocês acompanham aí, vão ver que é bem facinho e vejam bem como eu seguro o pincel, para a gente poder ter o maior cuidado, para poder não borrar, não pintar fora do risco, tá bom? Eu utilizo para poder transferir esse risco para o tecido, eu utilizo carbono próprio para tecido que a gente encontra em papelaria. Mas eu sei que está difícil achar carbono bom, então vocês sempre testem antes no cantinho de um tecido para poder ver se a qualidade do carbono é boa, se dá para vocês verem o risco, tá? Porque eu tenho encontrado aqui na minha cidade carbono, mas quando a gente vai riscar no pano a gente não consegue ver absolutamente nada. Então tem que ficar bem atento a isso para vocês não terem dificuldade. Estão vendo como vocês conseguem ver o risco direitinho? E isso é muito importante, tá bom? Agora a gente não vai utilizar mais o azul celeste. A princípio eu só faço a parte da chaleira, não pinto a tampa dela, tá? Então eu cobri tudo, fiz a base com o azul celeste. Agora os detalhes, alguns deles eu vou estar fazendo com o azul turquesa. Então vocês acompanham aí, eu vou utilizar o mesmo pincel, tá? Como eu disse, praticamente a aula toda eu utilizo o pincel 456 tamanho 8 e eu venho com a tinta só de um ladinho do pincel e começo a fazer o bico dessa chaleira e vou pegando a tinta de pouquinho a pouquinho. Gente, se vocês olharem bem, vocês vão visualizar que o meu pincel só tem tinta depositada num ladinho dele, vai até o meio. Olha, eu virei, deu para ver, tem um lado dele que nem tinta tem desse azul turquesa. Por quê? Porque eu só quero sombrear algumas partes. Então, se eu sujar todo o pincel com a tinta diferente da base, que no caso aqui a base é o azul celeste e esses detalhes iniciais eu estou fazendo com azul turquesa, vocês vão acabar estragando os detalhes. Então, atentem para isso. Olha, agora eu estou sombreando a parte que encosta ali o bico da chaleira, aonde a tampa tá por cima. Então, a tampa tá projetando uma sombra ali nessa parte da chaleira ali, né, do bico da chaleira. Então, a gente vai fazendo um sombreado, porque a tampa ela tá por cima, ela está apoiada na chaleira. Então, todo esse efeito a gente vai dando com essa tinta azul turquesa. E você deve estar se perguntando, Geise, mas tá ficando tão suave, tão claro. Não se preocupa, porque nós vamos utilizar mais cores, tá? Para poder intensificar esse sombreado. Mas agora, nesse momento, eu quero que vocês visualizem bem, tá? A quantidade de tinta que eu coloco para fazer essa primeira camada de sombreado, que é a camada com azul turquesa. Depois eu vou ensinar como intensificar esse sombreado com outros tons. A princípio é essa técnica que eu quero ensinar para vocês. E vão acompanhando direitinho como que eu faço esse sombreado, o movimento da minha mão. Isso tudo é muito importante, mesmo com o vídeo acelerado, vocês conseguem visualizar bem como que é feito, tá? Porque pintura é treinamento, então se vocês treinarem na casa de vocês, com certeza vocês vão conseguir executar tão bem quanto eu estou fazendo aqui na aula para vocês, tá bom? E eu já quero pedir para vocês já deixarem o like,
já se inscreverem no canal para aqueles que não forem inscritos, tá joia? Darem uma forcinha, porque isso é muito importante para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante, que essa aula é relevante e distribua esse conteúdo para mais pessoas, tá joia? Então não esquece, deixa seu comentário aqui também, é muito importante. Quanto mais interação, mais o YouTube entrega esse comentário. Agora, voltando para nossa pintura, esses detalhes que eu estou fazendo são muito importantes, tá? Olha, eu vou continuar o sombreado e vou fazendo alguns detalhes nessa chaleira. Por quê? Porque quando você olha para a chaleira, ela tem o sombreado e tem a luz aonde bate. Então vocês sigam bem, que vocês vão conseguir fazer, siga bem direitinho aí a aula, que vocês vão conseguir fazer do mesmo jeito. E é muito importante que vocês estejam utilizando o pincel do tamanho 8 que eu falei. No meu caso aqui é o 456, o pincel da Condor, tamanho 8. Por quê? Porque ele vai fazer exatamente esses detalhes de sombreado no tamanho que eu quero, que eu desejo para minha pintura, tá bom? Olha, eu tô fazendo outro detalhezinho, eu coloco mais em cima, dou uma esfumaçada e puxo para baixo. Eu não jogo para os lados, vocês conseguem observar? Ó, eu deposito a tinta, pego um pouquinho, empurro para baixo, ó. Gente, às vezes sai um pouco fora do foco, é porque essa máquina, ela tem um foco automático, então onde a minha mão vai, esse foco fica indo, mas dá para vocês visualizarem bem, tá bom? Por enquanto é o equipamento que eu tenho, por isso que eu preciso da força de vocês, do apoio, do compartilhamento, para que logo eu possa fazer mais investimentos aqui para melhorar ainda mais as aulas para vocês, tá bom? Então bora lá. Aí eu tô fazendo um sombreadinho aí nessa parte, também tudo utilizando o azul turquesa, tá, gente? Eu não troquei ainda. Quando eu trocar a cor, eu vou avisar para vocês. Por enquanto é com o azul turquesa. Ó, eu faço esse detalhezinho lá em cima e aqui embaixo. Porque nessas chaleiras esmaltadas, se vocês repararem, vai numa loja para quem não tem em casa, ela tem uma parte mais abauladinha e é esse detalhezinho que eu quero fazer, sabe? Imitar ali. E assim eu continuo, olha. Tudo com azul turquesa, tá? Agora eu volto lá em cima, onde eu já havia passado, e começo a intensificar. Por que que eu não jogo de vez muita tinta? Porque quando essa pintura ainda está molhada, você não consegue fixar bem a tinta. Então você tem que ir, faz outra coisa, deixa secando e espera secar um pouco para voltar e retocar. É a mesma técnica do branquinho. Vocês lembram que eu sempre, quando finalizo a pintura, eu falo para vocês, quando essa pintura secar, vocês vão precisar retocar? É a mesma coisa aqui, tá joia? Então vamos lá. Agora eu já troquei a tinta e eu estou utilizando aí o violeta cobalto, tá? Que é para dar um tonzinho arroxeado, tá bom? Então vocês vão acompanhando aí. É pouco que eu vou usar desse violeta cobalto, tá? Não é grande quantidade. E sempre esfumaçando. Vocês conseguem perceber que eu não deixo marcas, eu venho esfumaçando, ó, eu passo, ó, passei. Agora vocês vão ver que eu já tô subindo esfumaçando, ó, já tô esfumaçando, então não fica marcado, tá? Vocês têm que ter muita atenção com isso. E eu sempre pego a tinta de um ladinho do pincel, o outro lado fica sem a tinta, fica limpo, porque aí você consegue trabalhar melhor nessa pintura. Então, vá treinando para você adquirir essa prática, né? Que logo as suas pinturas vão ficar cada vez melhores, tá bom? Segue aí, bora assistir a aula. Agora, fazendo o sombreado, utilizando o violeta cobalto, tá?
prestem bem atenção, porque eu não vou utilizar esse violeta cobalto na pintura toda. São alguns lugares, alguns detalhes que eu vou fazer com essa tinta, tá bom? Eu peguei um pouco no pincel e fui lá no prato e limpei. Estão vendo meu pratinho ali sujinho? Por quê? Porque eu não quero o excesso, eu só quero dar esse tom meio roxeado, meio violeta mesmo. Por isso que eu escolhi utilizar esse violeta cobalto, tá? Agora, nós vamos começar utilizando a cor azul marinho, porque eu quero intensificar ainda mais esse sombreado. Mas, gente, eu já quero começar falando. É bem pouquinho. Olha a quantidade que eu coloco no pincel. Eu vou lá no cantinho do pincel, como eu sempre ensino para vocês, é só no cantinho. Olhem bem como eu pego bem pouquinho. Por quê? Eu não quero carregar. Aqui eu quero fazer o efeito de sombra. Então, se a gente colocar uma quantidade muito grande, não vai fazer o efeitinho de sombra que nós queremos, tá bom? Então, fique bem atento com isso, porque agora nós vamos intensificar algumas partes com esse azul marinho. E para isso, vocês precisam ter cuidado. Então, segue aí acompanhando, olhando como eu estou fazendo, para que vocês possam também fazer da mesma forma, tá joia? Tudo aí com azul marinho, tá? E observando bem o risco, vocês podem ver igual essa alça, ela tá meio que por trás, né? Então tem essa parte mais altinha, então a gente faz esse sombreado. Então aonde há necessidade, aonde a sombra é projetada, a gente vai intensificar com esse azul marinho, tá? Agora eu tô vindo aqui no bico, tá vendo? Dando uma intensificada. Olha como vai ficando bonito essa mescla de cores, o azul celeste de base, a primeira sombra de turquesa, depois o violeta cobalto e agora entrando esse azul marinho. Olha como é que a gente já consegue ver o efeito de luz e sombra. E olha que a gente nem colocou o branco ainda. Então por isso que a gente tem que ter paciência. O dia que vocês não tiverem bem para pintar, para, respira, vai fazer outra coisa, volta só quando estiverem bem, porque pintura não pode ter pressa, tá? A pintura tem que ser com paciência, que a intenção é relaxar, não é estressar, né? Olha que lindo que tá ficando. Agora nós já vamos trocar novamente de cor. Agora vocês vão pegar o preto, tá? O preto a gente vai fazer alguns detalhes, tá? Nas partes que são mais escuras. Se vocês olharem bem uma chaleira ou qualquer vasilha, pode ser uma caneca esmaltada que seja um pouco mais velhinha, vocês vão ver que tem umas partes mais pretas, que é onde descascou, onde às vezes caiu a vasilhinha, né, no chão. Então é esse efeito que a gente quer fazer aqui, tá? Na foto que eu tirei da internet, da chaleira esmaltada, ela tinha esses detalhes, tá? Escurecidos, então é esse detalhe que eu quero fazer aqui. Então para isso a gente vai utilizar o preto e aquela mesma regrinha, bem pouquinho na lateral do pincel. Vocês viram que foi pouca coisa que eu utilizei o preto, tá bom?
agora nós vamos começar dando a primeira luz e para isso vocês vão pegar o azul bebê. É bem pouquinho também e nós vamos fazendo esse primeiro efeito de luz. Lembrando que depois nós vamos entrar com o branco, então não vamos carregar muito no azul bebê. Podem perceber que eu não pego grande quantidade de tinta nessa beiradinha do meu pincel e sempre de um ladinho só. Olha lá, deu para ver perfeitamente que eu só pego um pouquinho de um lado do pincel. Isso é muito importante, tá bom, gente? Eu vou repetir isso aqui sempre. Se você assistir a minha primeira aula aqui do canal, você vai ver que eu sempre falo que é assim que pega a tinta, porque isso facilita muito. Evita que você borre a pintura quando você tem o controle no pincel da onde tá a tinta. Agora, se você pega a tinta no pincel todo, você não consegue controlar ele, tá? Aí a pintura fica toda maluquinha, toda mal pintada, né? Não é o que a gente quer. Olha como é que fica bonito. E assim a gente já vai dando um pouco de luz, trazendo essa luz para nossa pintura. Olha, agora eu vou trabalhando naquela parte ali aonde eu falei que é um pouquinho bauladinha. Olha como é que vai ficando, a luz vai ficando bonita. E vocês vão seguindo aí que não tem erro. Só de olhar vocês já vão conseguir fazer tudo com esse pincel 456, tamanho 8. Eu não troquei de pincel, tá? Para mostrar para vocês que não precisa de muito material para vocês conseguirem pintar. Olha o efeito de luz e sombra já aparecendo pra gente. Tá ficando muito bonito. E a gente nem utilizou o branco, né? Então vocês já conseguem ver bem como tá ficando bonito, tá? Agora sim, depois de utilizar o azul bebê para dar esse primeiro efeito de luz, agora sim nós vamos começar a trabalhar com branco. Ó, na beiradinha do pincel, eu botei a tinta ali e fui lá no prato limpar o excesso. Sempre façam isso, porque se vocês forem com o pincel carregado, nessa parte de dar efeito tanto de luz quanto sombra, vocês não podem depositar o pincel direto. Não é toda hora que a gente pode fazer isso, porque senão vocês carregam e tira toda a beleza da pintura. E vocês estão percebendo como é que tá ficando o efeito bonito? Olha lá a tinta só de um ladinho do pincel. O segredinho, como é que ajuda? Eu tenho todo o controle no pincel, é isso que vocês precisam entender, tá? Bora lá comigo. Já deixa aqui no comentário se você tem dificuldade de fazer esse efeito de luz e sombra, para que eu possa providenciar mais conteúdos que ajudem vocês a desenvolverem essas técnicas que não são difíceis. Às vezes faltam mais conteúdo, mais aulas mostrando detalhadamente para que vocês possam conseguir fazer esse efeito aí também na pintura de vocês, tá? Lembrando que esse é o meu jeitinho de fazer, tá bom? Sei que tem outras professoras que ensinam de outra forma, mas esse é o meu jeito, é o jeito que eu encontrei de fazer e que fica também com o efeito de uma pintura bem realista. Eu consigo dar luz, consigo dar sombra de forma bem realista, tá? Esse branco ele vai secar mais, vocês vão perceber ao final da pintura que ele vai estar mais seco. Eu sempre falo que o branco, a pintura, né, em si, quando ela seca, ela some um pouco, né? E eu estou aqui sendo fiel à cópia que eu tirei da internet dessa chaleira esmaltada azul, que é a coisa mais linda. Eu tô pintando igualzinho eu vi, tá bom? Com algumas batidinhas para poder dar luz sem ficar esfregando, tá vendo? Eu quero fazer um outro efeito ali com batidinhas.
Ficou lindo, viu? E ela ainda vai secar. Tá vendo? Eu sempre espero um pouco para que essa pintura, essa tinta seque um pouco mais para eu vir retocar onde preciso. Eu nunca fico passando uma quantidade grande já para dar o efeito, porque não vai conseguir dar o efeito, não é a grande quantidade de tinta que vai fazer dar o efeito correto na pintura, né? Por isso que é importante vocês assistirem a aula, ouvir todas as dicas que eu dou, que se vocês acompanharem, tiverem paciência, vocês vão conseguir também pintar. Já finalizamos então a parte da chaleira. Agora nós vamos com o nosso diluente e fazer todo esse processo, passar por todas as mesmas cores que a gente passou. Para poder pintar a chaleira, nós vamos pintar a tampa da chaleira. Então vocês vão acompanhando. Eu preencho utilizando o pincel brochinha. Eu vou preencher toda a tampa. É a referência 462. Esse tamanho que eu estou utilizando é o tamanho 4, tá bom? Ele não é um pincel de acabamento, então eu não vou fazer a beirada dele. Observem bem, depois que eu vou pegar o 456, o tamanho 8, para poder fazer o detalhe em volta, tá? Tá vendo? Eu não utilizo o 462 para poder dar o acabamento em volta, porque ele não é um pincel para isso. A cerda dele não foi feita para dar esse acabamento. Então, fiquem atentos, porque às vezes a pressa é sua inimiga. Você não vai conseguir dar o efeito certinho, tá? Então, segue aí preenchendo tudo com o nosso azul celeste. Às vezes a minha mão vem para frente porque a câmera tá posicionada bem em cima, tá? Mas eu estou apenas fazendo o contorno, acertando para ficar bem certinho. E do jeito que eu fiz aí, dá pra gente poder visualizar o risco embaixo, né? Porque a intenção é essa, é visualizar o risco embaixo. O que não der também, o que tiver apagado, a gente vem ali, pega um lápis e risca, não tem nenhum problema. Por isso que eu falei do carbono, que o carbono tem que ser um carbono bom, próprio, para tecido, tá bom? Agora a gente vai trabalhar com o azul turquesa. É a mesma ordem da chaleira. A gente vai fazer a mesma coisa na tampa. Olha, vocês viram o que eu tô fazendo? Apagou a minha parte do biquinho. Eu posicionei o meu risco de novo em cima e peguei o lápis e fiz, mas não botei o carbono. Vai ficar só mostrando para mim. Agora eu vou pegar o meu lápis, aonde ficou marcado na tinta, eu vou fazer o risco. Isso é uma dica para se acontecer com vocês, tá bom? Vocês façam do mesmo jeito, tá? Acabou que o azul celeste cobriu um pouco, porque é azul com azul, né? Esse carbono que eu utilizei é azul. Então, a gente faz isso e resolve. Então, agora bora sombrear, gente. Aquela técnica que eu já ensinei, o que tá por cima, o que tá por baixo, o que tá projetando a sombra, o que tá projetando luz. E bora fazer. E de pouquinho a pouquinho, tinta na beiradinha do pincel, só de um lado, para que a gente consiga dar o efeito certo, sem pressa, sem colocar muita tinta, tá? Que vocês vão conseguir. Escreve para mim aqui embaixo qual a sua maior dificuldade quando você está pintando. Porque muitas pessoas têm muita dificuldade. Umas, Geise, eu não sei fazer chão, não consigo de jeito nenhum. Eu já tenho alunas que fazem de boa o chão, tenho alunas que de jeito nenhum fica me esperando, quer que eu faça o chão. Gente que tem dificuldade de fazer sombreado, eu não sei qual é a sua dificuldade, mas deixa aqui para mim nos comentários, porque quando vocês falam das dificuldades, eu consigo me programar para saber quais conteúdos vão ajudar mais vocês, né? Cada um tem a sua dificuldade, né? Então, bora lá. Pode deixar escrito aí, tá? Qual a dificuldade de vocês.
Olha, eu fiz o sombreado, tá? Ali na tampa, eu já inclusive finalizei ela, eu fiz todos os detalhes dela, tá? Por algum motivo, eu não sei o que foi, acabou não gravando essa parte eu fazendo a tampa, mas foram as mesmas cores que eu utilizei para fazer a chaleira. No risco aqui, vocês vão ver que eu coloquei a ordem certinho. Qual é a cor que usou primeiro? São 7 cores que a gente vai usar. Eu coloquei bem numeradinho direitinho, vocês vão conseguir fazer a tampa. Agora, eu estou utilizando para poder fazer essa borda aqui de cima da chaleira, aonde as plantas entram, essa parte de cima, né, a boca da chaleira, eu utilizei o verde pântano para fazer esse fundo. Por que o verde pântano? Porque ele vai ajudar quando a gente fizer as folhas, vai ficar ornando com as folhas. Então eu utilizei o verde pântano só para sombrear dentro dessa chaleira, tá bom? Vocês utilizam ele aí para poder dar o mesmo efeito, tá? Na tampa, vocês vão ver que eu fiz o detalhe com os pretos, igual eu fiz no bico lá da chaleira. Então, foi com o preto que eu fiz aquele detalhe. A mesma coisa, não tem erro, tá? Então, agora, eu peguei o azul marinho para poder fazer junto com esse fundo. Então, mais para cá, eu vou dar um tonzinho do azul marinho, tá? Para não ficar só esse verde pântano, tá? Aí eu aproveitei, dei uma intensificada onde já secou, tá vendo como é que eu aproveito o pincel? Eu já aproveitei e já dei uma intensificada ali, fui ali na alça, tudo utilizando a cor azul marinho, tá? Agora eu já até guardei as cores, nós vamos começar a trabalhar com o nosso azul bebê só para dar um pouquinho de luz nessa parte aí dessa boca da chaleira, né? Nessa borda aí onde as flores são postas, tá? Nesse interior da chaleira, né? Se é assim que eu posso chamar. Eu uso um pouquinho só do azul bebê, só para dar um pouquinho de luz, tá? E fazer aquela divisãozinha da borda ali que tem. Então, é com o azul bebê que a gente vai fazer esse efeito, tá? Então, primeiro a gente utiliza o verde pântano, segundo algum detalhe com o azul marinho e terceiro essa luz com o azul bebê, tá? Foi bem pouquinho, estão vendo? Eu fiz só o detalhe da borda ali. Agora eu peguei novamente o azul turquesa, porque eu quero dar uma ajeitada ali na borda, só para pôr o tom do azul turquesa, porque ele faz parte desse sombreado aí, dessa borda da chaleira, tá? E já vim e passei o pincel um pouco ali naquele parte do sombreado e pronto. Peguei um pouquinho do azul bebê só para acertar o cantinho ali, que eu achei que tinha que ficar um pouco mais claro. São só detalhes, isso à medida que a gente vai pintando, a gente vai visualizando detalhes, tá? Eu peço desculpa para vocês, mas a parte da tampa que eu pintei, eu achei que tivesse ficado gravado e não ficou, mas não tem erro, como vocês acompanharam eu fazendo o corpo da chaleira, vocês não vão ter dificuldade. Olhando para a foto, que vai estar aqui na descrição no link, e vão conseguir acessar a foto, vocês vão conseguir fazer da mesma forma, tá? Aí, gente, esse é o terceiro pincel que eu utilizei na aula, que é aquele 413, o tamanho 4. Todos os pincéis são da Condor, tá? É só para fazer aquele efeito de envelhecido que tem nessas chaleiras esmaltadas, tá? Nessas vasilhas esmaltadas. Então, eu utilizei esse pincel 413, o tamanho 4. Foi só ali naquele pedaço que eu utilizei ele.
Agora nós já vamos passar para as folhas da tulipa, tá bom? E para poder fazer a base da folha dessa tulipa, nós vamos utilizar o verde pistache. Vai acompanhando aí que vocês vão ver que são várias cores que eu vou utilizando simultaneamente. Então eu utilizei o verde pistache e agora eu também já posicionei ali na minha mesa o verde musgo, que é o que eu vou intercalar com esse verde pistache. Vocês vão visualizar como que eu vou utilizar ele. Já já eu pego ele aqui. Preenchi a base dessa folha com verde pistache. Aí eu já abri todas as cores que eu vou usar e eu vou falando para vocês, tá? Agora eu peguei o sépia, tá? Vocês vão abrir também o sépia. Eu acabei resolvendo abrir todas as cores que eu vou usar, porque como eu vou utilizar só o pistache de base e as outras cores eu vou trabalhar um pouco com cada na folha, eu resolvi abrir tudo para facilitar, tá bom? Então vocês podem abrir as 4 cores. Verde pistache, agora a gente está trabalhando com o sépia. E agora eu peguei um pouco do verde musgo, estão vendo? Eu passei um pouco do verde musgo embaixo, agora eu já estou com sépia, passei em cima e já vem esfumaçando para baixo, estou só intensificando, tá? Mais um pouquinho de verde musgo, passei ele naquela parte de cima. Mais um pouquinho, ó, lá embaixo e venho subindo com verde musgo. E já passei para a próxima folha, tá? Então, nessa primeira folha, eu utilizei o verde pistache, o verde musgo e o sépia a princípio, tá? Não utilizei o verde oliva ainda, tá bom? Tô fazendo a segunda folhinha que vocês estão vendo, base de verde pistache e já estou utilizando o verde musgo. Aproveitei para preencher o nosso cabinho utilizando a nossa cor sépia, tá? Já com o pincel sujo de um lado de sépia e do outro lado de verde pistache. Que aí eu já consigo dar aquele efeito de cor. É tudo simultâneo, tá, gente? Por isso que eu quis abrir a tinta. Olha o verde oliva onde eu usei. Eu coloquei um pouco de verde oliva ali, ó, na parte que tá por baixo do caule dessa tulipa. E agora eu já tô pegando a cor ali para poder passar o nosso verde pistache. Já estou na terceira folhinha, comecei com verde pistache. Então, na descrição aí, no nosso risco, tá? Na descrição das cores utilizadas, das folhas eu não vou pôr ordem, vou pôr fora de ordem, vou colocar só as cores que eu utilizei. Porque para cada folha eu usei uma técnica, como vocês estão percebendo. Igual essa terceira folha, olha, eu fiz até um pedaço com verde pistache, vim de baixo para cima com verde musgo e agora eu já tô do topo para baixo sombreando com o nosso sépia, que é o que vocês estão vendo aí. Agora eu fui um pouco com o pincel sujo de sépia, fui lá embaixo, depositei, tá vendo? E já pulei para a próxima folha, utilizando o verde pistache, já botei o sépia e já tô com o verde musgo na mão. Então não tem uma ordem assim certa, eu tô bem mescladinho, tá vendo? Ó, já finalizei descendo com verde pistache, fui até lá embaixo. Já peguei um pouquinho do verde musgo ali, como vocês podem ver, e delimitei um pouquinho aquela lateral daquela folha. Já peguei mais um pouquinho do sépia também, sombreei um pouco ali em cima. Ó, o caule verde pistache e sombreei com o nosso sépia, tá? Agora
nós vamos para a quinta folhinha, é a folhinha que está por baixo ali. Isso, olha lá, eu comecei com a folhinha por baixo. Então ali eu quero ela mais escurinha porque tem uma folhinha por cima. Eu comecei utilizando o verde oliva. De cima para baixo eu utilizei o verde musgo. Deixei um pedacinho para dar uma clareada com o verde pistache. E agora eu vou intensificar um pouquinho com o sépia, tá? Olha ali como é que eu fiz, porque ela é uma folhinha viradinha, tá? Vocês estão vendo como é que a gente faz? Agora é o verde musgo que eu comecei a preencher, tá? Lá em cima eu botei o pistache, ó, com o pincel sujo de um lado de verde musgo e outro lado de verde pistache. Já fui no verde oliva, é tudo mesclado, ó. Agora eu tô mesclando todas as cores, tá? E essa folha que a gente tá fazendo agora, ela está por cima, que é a nossa sexta folha. Então, eu quero fazer onde tá encostando na quinta folha, que foi a que a gente fez anteriormente, eu quero fazer um pouco mais clara, que foi a ponta que eu deixei ali. Agora sim, pessoal, nós vamos trabalhar com o efeito de luz, tanto no caule quanto nas folhas. Aí, para isso, nós vamos utilizar a tinta branca, tá? Então, eu pinto todas as folhas e depois eu venho trabalhando com esse branco, já com essa pintura, essa parte das folhas um pouco mais seca, tá? Que aí fica mais fácil para a gente poder trabalhar. Pouca tinta, uma tinta bem novinha, branca, bem batidinha, para ela poder estar mais diluída. Vocês não vão diluir ela, mas é uma tinta que vocês vão pegar, bate bem na tampa do pote, no fundinho, vão batendo para misturar essa tinta e com a tampinha ela vai estar mais diluída. Então aí a gente vai fazendo os detalhes, dando luz, fazendo a folha viradinha onde é viradinha. Tudo utilizando esse branco, tá? A minha intenção com esse conteúdo é que todo mundo pinte, também aquelas que estão iniciando. Por isso que eu sempre repito as informações, tento fazer as aulas o mais detalhado possível para que todo mundo consiga pintar. Não só aquelas que já têm mais experiência, já têm a intimidade com o pincel, com as tintas, as cores, né? A minha intenção é que todo mundo possa conseguir visualizar a minha aula através dos áudios que eu gravo nas aulas, que todo mundo consiga pintar, tá? E essa opção que vocês têm de deixar algum comentário não só me ajuda para que o canal cresça, não é só isso, também é um meio de comunicação para eu poder sanar algumas dúvidas, né, e poder ajudá-los de alguma forma. Então, se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e também já coloca para mim o que você está achando dessa aula e também da onde você está falando. Eu gosto muito de saber da onde vocês estão assistindo às minhas aulas. Eu fico muito feliz com cada comentário e, na medida do possível, eu tento responder todo mundo, tá bom? Olha, esse caule eu já quis trabalhar um pouco mais com o verde musgo. Fui ali na parte onde encosta nas pétalas, trabalhei com o meu sépia e vim dando uma escurecida nele e já passei na folhinha de baixo um pouco do nosso verde pistache para poder dar o efeito do que está por cima, do que está por baixo, tá joia? Já dei luz também nesse caule dessa última tulipa nossa e já estou fazendo os retoques que são necessários, tá bom? Agora nós vamos começar a fazer as nossas tulipas, tá? E para isso eu vou iniciar utilizando o siena natural, tá? Então vocês acompanham aí.
eu começo pelo siena natural. Nesse caso aqui também eu venho trabalhando simultaneamente, tá? Eu comecei pelo siena natural, agora eu já estou mesclando com o amarelo ouro, tá? Não precisa se desesperar, porque lá onde você clicar no link você vai ter impresso já tudo. Acredito até que você já esteja em mãos com essa impressão, tá? E eu vou deixar tudo anotadinho as cores que eu utilizei, todos os materiais utilizados, tá bom? Ó, mais um pouco de amarelo ouro e eu fiz aquele detalhe ali. Agora eu peguei o amarelo canário, porque essa folhinha de dentro aí eu quis fazer ela com o amarelo canário, tá? Vai estar por cima ali. Agora nessa parte de dentro eu passei o amarelo ouro, ó. Agora ali em cima eu já passei o siena natural e vim trabalhando com o amarelo ouro. Tá vendo como é que é simultâneo? De novo o nosso siena natural. Agora eu peguei o amarelo bebê para poder passar ali, tá? Ó, tô fazendo já os detalhes das pétalas, tá? Que tem nas pétalas da tulipa com o amarelo bebê. Peguei um pouquinho de siena natural, dei uma sombreadinha do lado. A gente vai olhando as necessidades e vai fazendo, tá? Sigo ali, ó, amarelo bebê, fui mesclando. Ó, fiz com o amarelo bebê esse detalhe. Agora eu já tô fazendo a segunda tulipa, tá? E eu começo já ela com o amarelo bebê. Como ela tá por cima, eu vou começar mais clara, onde a luz tá batendo mais. Amarelo bebê, passei amarelo ouro e vim com um pouquinho do siena natural. Na pétala do meio eu fiz a mesma coisa, não lavei o pincel porque eu quero deixar lá um pouquinho rajadinha, então não me importei. Comecei com o amarelo bebê, agora eu estou fazendo essa parte do sombreado que vocês estão vendo aí com a tinta siena natural, tá? Já na lateralzinha ali na pétala que está por baixo, eu utilizei o amarelo ouro e agora eu estou utilizando o amarelo bebê, tá? Na última pétala, eu começo com o amarelo bebê, já trabalho com o amarelo ouro, ó, já fui fazendo a parte de baixo e já fiz a parte de cima dessa pétala com o amarelo bebê. Aí já fui na outra, utilizei a mesma coisa, tanto o amarelo bebê quanto o amarelo ouro. Já pego o siena, porque eu quero dar um tom mais escuro lá embaixo, e venho trabalhando amarelo ouro, amarelo bebê e o siena natural, tá? Tudo alternadinho. Estou só intensificando onde precisa mais de sombreado e já vou estar fazendo a pétala ali, tá? Toda essa tulipa vai precisar de retoque porque ela vai secar e vai ficar mais clara, não vai dar para ver tanto essas pétalas, tá? A forma dela certinha. Então, por isso a gente tem que ter paciência e esperar essa pintura secar, tá bom? Só retoques que eu tô fazendo agora para poder fazer detalhes, tá? Coisas que, se a gente fizer esses detalhes enquanto a pintura está muito molhada, a hora que você acaba de depositar a pintura não dá certo. Então, por isso a gente tem que esperar
secar. É o tal da paciência que eu falo, que quem pinta tem que ter, não pode ter pressa. Como diz a minha mãe, quem tem pressa come cru, come arroz com angu. Não vamos ter pressa. Agora nós vamos trabalhar usando o nosso siena, só para fazer alguns detalhes, tá? Que é o nosso siena natural. E depois nós vamos utilizar o branco, tá bom? Eu esperei essa tinta secar. Eu não venho de cara para fazer esse detalhe, tá? Eu tive que esperar secar porque não pega o detalhe quando está molhado. E agora eu venho fazendo os detalhes nas pétalas com branco, tá? Essa é a primeira aplicação. Com certeza, depois, no outro dia, eu vou ter que retocar. Eu retoquei, né? Eu já estou gravando um áudio depois da aula, então eu já retoquei esse branco. E a gente já está quase chegando ao final da aula. Então não se esqueça, já se inscreva aqui no canal, já deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe lá nos grupos de pintura. É de graça, meu povo, eu preparo com tanto carinho as aulas. E eu peço para vocês que me deem essa força aqui no canal e compartilhem, tá? Porque a YouTube vai entender com o comentário de vocês, com o joinha que vocês derem, com a inscrição, o YouTube vai entender que esse comentário é relevante, assim, mais pessoas serão alcançadas e eu vou ter mais alegria ainda em ter mais pessoas aqui parte da nossa casinha aqui, fazendo parte desse trabalho. E eu gravo as aulas com o maior carinho. Sou limitada, tá? Mas eu faço com o maior carinho. Vocês estão percebendo? Olha como é que eu vou dando luz. É tudo pouquinho, de um ladinho só do pincel, igual eu sempre ensino. Vocês vão ficar ouvindo a Geise falar. Vão estar pintando. A Geise falou que é só do ladinho do pincel. Que fique assim a minha voz na cabecinha de vocês, mas que vocês sigam todos os passos, todas as dicas que eu estou dando aqui, tá? É pro bem de vocês. Não precisa pagar curso para poder assistir uma aula tão linda quanto essa. É aqui mesmo. Então, bora lá compartilhar para outras pessoas também aprenderem, assim como vocês. Ai, que lindo que ficou essa do meio, né? Tudo é detalhe, né? Tudo no tempo certo. Se eu já tivesse vindo com esse branco na hora que eu terminei de pintar essas pétalas, gente, não teria dado esse efeito. Porque tem que estar mais seco a tinta, tá? Tem que estar mais seco. Se vocês têm pressa, vou dar uma dica de ouro aqui. Liguem o secador, sabe? No vento quentinho, mas não encosta na pintura não. Deixa ele um pouquinho afastado, um palmo, e faz aquele jato para poder secar um pouco. Uns 5 minutinhos fica fazendo, aí dá uma acelerada no secamento dessa pintura, né? Para quem mora em regiões mais úmidas, que não são tão quentes também, nem úmidas, né? A pintura leva realmente mais tempo para secar. E às vezes você está com alguma encomenda, tem maior urgência. Então o secador é uma ótima ferramenta para te ajudar a acelerar essa secagem dessa tinta, tá? E assim a gente está finalizando a aula, definindo essas pétalas. Aonde eu passei o nosso amarelo bebê, eu tô vindo com o branco, redefinindo as pétalas para poder dar a luz. E é isso, pessoal. Foi um prazer passar esse tempo com vocês. Amei a companhia de cada um. E eu fico muito feliz que você tenha ficado até o final. Pude acompanhar cada detalhe, cada dica que eu dei. E eu sei que todas as dicas vão ser de grande valia para vocês aí, tá bom? Não esquece, se você quer aprender como fazer esse fundo, é só deixar aqui nos comentários. Eu quero aprender a fazer o fundo, que com certeza eu vou fazer uma aula bem detalhada de como fazer fundo, tá? Eu não tenho como sempre trazer tantos detalhes, porque a aula fica muito grande e muito repetitiva. Então a minha intenção hoje foi ensinar coisas novas, que era pintar essa chaleira esmaltada, essa tulipa de uma outra perspectiva com as folhas. E eu espero de fato que vocês tenham gostado.
E é isso, pessoal. Tá aí o resultado final da aula de hoje. Um beijo grande para vocês e até a próxima aula. Tchau, fiquem com Deus.